Médicos angolanos lançam o alerta. Os casos de cancro da mama estão a aumentar. Vem aí o novo Código de Estrada. Quem passar o sinal vermelho pode ficar sem carta de condução. Escândalo. Benfica eliminado da Taça de Portugal. O Leixões segue em frente. Todos os golos no Jornal da Noite da TV Zimbo. Bem-vindos ao Jornal da Noite da TV Zimbo, a nova estação de televisão de Angola. A primeira TV privada do país e que se propõe trazer inovação ao audiovisual angolano. Os casos de cancro da mama em Angola estão a aumentar. Só no ano passado foram diagnosticados mais de 200 no universo de 17 mil consultas. Números alarmantes num país onde as mulheres ainda não têm o hábito de fazer o rastreio da doença. As imagens da reportagem que vamos ver podem chocar as pessoas mais sensíveis. Palmira Weba, de 54 anos, ultrapassou a fase mais crítica da sua vida. Divorciada e mãe de um filho, ela descobriu há 5 anos que sofria de um cancro na mama. Quando ouvi-se falar de câncer, os mais velhos quase nem pronunciavam a palavra. Até parece que a palavra, que o nome câncer, que já magoasse mesmo, viu? Então, eu fiquei muito preocupada. Chorei até. A luta não foi fácil. Perdeu a mama direita, mas não a autoestima. O tratamento de quimioterapia é uma fase que Palmira Weba nunca esquece. Tudo doía, as unhas ficaram pretas, a língua ficou preta, o cabelo desapareceu. Palmira diz que sempre teve muita fé de que queria melhorar. Para ela, a vida hoje tem outro significado. Comecei a dar mais valor à vida, aprendi muita coisa mesmo, e sobretudo em relação à alimentação também. Palmira Weba é uma das muitas mulheres que não ganhou o hábito de fazer o autoexame. Este é o primeiro passo para o diagnóstico precoce do cancro da mama, uma doença que tem tirado a vida a milhões de mulheres em todo o mundo. No Hospital Pediátrico de Luanda há falta de medicamentos importantes para o tratamento de crianças portadoras de VIH-Sida. Estes medicamentos só vão chegar a Angola em janeiro, mas o hospital encontrou uma alternativa. O Hospital Pediátrico de Luanda, David Bernardino, tenta remediar a ausência de 2 antirretrovirais de segunda linha, que servem de complemento na medicação para as crianças portadoras do VIH. É assim, nós temos cá no país 2 tipos de medicamentos. Temos o Nelfinavir e o DDI. Faltam somente 2. E então, nós recebemos uma nota do Instituto que já tem os medicamentos cá no país e que só estarão disponíveis em janeiro de 2009. Com a ausência destes antirretrovirais, o corpo clínico já arranjou outras alternativas que estão a servir de suporte na medicação às crianças. Bem, com a ausência desses medicamentos, nós mantemos a medicação da primeira linha, não podemos retirar, né? Estamos à espera até que esteja disponível os outros 2 para podermos trocar a medicação das crianças que precisam de fazê-lo. A pediatria alberga um número exato de 300 enfermeiros. As enfermarias estão todas equipadas e as crianças têm recebido toda a assistência necessária. Nos serviços de referência, como cuidados intensivos, banco de urgência, são 6 a 7 enfermeiros por turno. São 4 turnos. E sobre o funcionamento, posso assumir dizendo que o Hospital Pediátrico é um dos hospitais que trabalha bem. Para além de atender crianças portadoras de VIH, a pediatria assiste também crianças com outras patologias. Algumas delas possuem VIH associado a outras doenças. Um estudo da Associação Amigos do Coração mostra que 500 mil de angolanos sofrem de doenças cardíacas. Por ano, 150 mil doentes têm que ser transferidos para fora do país para receber tratamento. Ainda por cima, os medicamentos são muito caros. Todos os anos, 150 mil angolanos que sofrem de doenças cardíacas têm que ser transferidos para hospitais de fora do país. O problema é que a lista de doentes para os estrangeiros é muito grande. Cecília Carlos teve de esperar 2 meses para fazer o tratamento no hospital estrangeiro. Esperei 2 meses. Como é que foi o processo? O processo foi... Demos a entrada, depois de darmos a entrada, então era preciso virmos todos os dias, quase praticamente, incomodar.
Até quando conseguiram de me despachar, porque eu já não me aguentava. Cada doente custa à Junta Nacional de Saúde cerca de 20 mil dólares. Neste momento, há 71 casos à espera de uma resposta. Para além do aspecto financeiro, que muitas vezes a verba não é suficiente para cobrir a demanda de doentes que nos chegam aqui, há outros aspectos relacionados com o próprio paciente, com o acompanhante deste paciente ou ainda mesmo com demora noutras instituições. Os medicamentos são caros, mesmo para aqueles casos menos graves. Viver com a doença não é nada fácil. Eu tinha, digamos, o início de acidente ACV, cardiovascular. Passo mais tempo em casa do que fora de casa. Os médicos defendem que é preciso criar hábitos de prevenção aos angolanos, como, por exemplo, medir a tensão arterial com frequência. É uma doença que nós vulgarmente dizemos que não se sente, é uma doença que se mede. O indivíduo que não mede a sua tensão arterial é impossível, na maior parte dos casos, que dê conta que de facto tem a doença. Feitas as contas, Angola tem registrados 500 mil hipertensos. Os números são avançados pela Associação dos Amigos do Coração. Bom, nós identificamos claramente aqui um inimigo número 1, que é a hipertensão. Nós calculamos uma população de mais de 500 mil hipertensos no país. Os médicos recomendam que se tenha um estilo de vida saudável, com uma alimentação rica, poucas gorduras e açúcares. Já se sabe quanto é que o Estado vai poder gastar em 2009. O Orçamento de Estado aposta especialmente no setor social. Além do orçamento, o Parlamento aprovou o Plano Nacional para orientar o programa do Governo nos próximos 12 meses. Além do aumento das receitas não petrolíferas, o Governo antecipa uma grande reforma fiscal. Em 2009, deve uniformizar o sistema das alfândegas com o Comércio, o Banco Nacional de Angola e o Ministério dos Petróleos. Urge, entretanto, que, no sentido inverso, se comece a prestar igualmente atenção à organização das fontes de rendimento das unidades territoriais inferiores para alimentarem o Orçamento Geral do Estado. A partir do próximo ano, todos os fundos angariados dentro ou fora do país serão depositados numa única conta do Tesouro Nacional. Além disso, haverá um sistema único para o pagamento e controle dos funcionários públicos e do Exército Nacional. O plano contempla igualmente a revisão dos subsídios aos combustíveis, água e eletricidade. Prioridade será dada à agricultura para diversificar a economia. Além disso, vai reformar-se a política de telecomunicações. O objetivo é baixar o custo e aumentar a eficiência de serviços. O orçamento é de pouco mais de 3 trilhões de kwanzas. Pela primeira vez, a educação fica com a fatia de 34% do OGE para 2009. Além da criação de infraestruturas, o Governo irá priorizar o investimento social para diminuir a pobreza em Angola. Os deputados recomendaram ao Governo seguir a crise financeira e a evolução do mercado petrolífero mundial. Pede-se um reajuste do valor indicativo do petróleo para nunca abaixo do custo médio do mercado, hoje abaixo dos 50 dólares norte-americanos o barril. Como a maior fonte de receitas para o país, no OGE, o petróleo é cotado em 55 dólares norte-americanos por barril. Caso se verifique a necessidade de se fazer um Orçamento Geral do Estado, devido ao preço do petróleo, isso será feito no decurso do próximo ano. Propostos pelo governo do MPLA, o Plano Nacional e o Orçamento Geral do Estado foram aprovados com 170 votos a favor, 21 deputados votaram contra. Houve 4 abstenções. A descentralização administrativa está a gerar polémica. A presidente da bancada parlamentar da UNITA tem dúvidas sobre a capacidade dos gestores municipais. Foi a reação de Alda Sachiambo logo a seguir à aprovação do Plano Nacional e o Orçamento Geral do Estado para 2009. Nós questionamos se, de facto, esses gestores estão devidamente preparados para gerirem tanto dinheiro. É só ali onde, de facto, nós achamos que devíamos começar por verbas eventualmente mais módicas, por um lado, e por outro porque os municípios não têm todos a mesma extensão, não têm todos os mesmos problemas, não têm todos a mesma população.
O novo Código da Estrada já está pronto e vai entrar em vigor em abril do próximo ano. Em entrevista à TV Zimbo, o Diretor Nacional de Viação e Trânsito disse que passar com sinal vermelho pode dar apreensão definitiva da carta de condução e ficou alerta, as multas vão ser mais caras. Já foi aprovado e publicado um novo Código da Estrada, que estamos em crer que já traz medidas mais duras, vamos utilizar esse termo, no sentido de tentarmos afastar este flagelo do nosso país. Dentre essas medidas, nós temos a elevação do valor da multa, que nós já temos multas que vão variar entre os 10 mil kwanzas a mais de 200 mil kwanzas. Já temos, aliado ao aumento das multas, também foram introduzidas para podermos ir controlando ou registrando as infrações que cada condutor vai cometendo. O Código da Estrada prevê um sistema de pontuação. E esse sistema de pontuação, que são 6 pontos, que cada condutor lhe pode ser aplicado em 5 anos. O que quer dizer que em 5 anos, se um condutor lhe for pontuado 6 pontos, fica sem a carta. Mas atenção, que a lei fala em 5 anos, mas os 6 pontos podem ser atingidos em uma semana, em um mês. E dou um exemplo, é que também as infrações foram graduadas, não é? Em graves e muito graves. A infração grave dá 1 ponto e a infração muito grave dá 2 pontos. O que quer dizer, um condutor que no mês passe 2 vezes, por exemplo, pelo sinal vermelho, não respeitando a travessia do peão na passadeira, por exemplo, são 2 pontos na sua carta de condução. O que quer dizer que se no mês lhe for aplicado 3 vezes esta multa, ela atinge logo os 6 pontos. E imediatamente, é um processo administrativo, imediatamente, tão logo ela atinge os 6 pontos, fica sem a carta. Mas fica sem a carta definitivamente. Para reaver a carta, é submetida a um novo exame. O novo Código de Estrada vai punir fortemente quem conduzir embriagado. É oportuno sublinhar isso mesmo, já que se sabe que os jovens estão a consumir álcool exageradamente. Qualquer barraca ou loja vende bebidas alcoólicas a menores e para a juventude beber é moda e sinal de maturidade. Este é um dos vários locais onde o álcool é bastante consumido por jovens de várias idades. Atualmente há muita criança ou muito jovem a consumir álcool mesmo. É um roteio para muitos, distração para outros, mas há que ter em conta o dia da semana e a idade para beber. Tem 19. Passei caminho, não tem nada onde eu vou ir, vem ser uns 200 kwanza para distrair um pouco a mente. Vários são os consumidores que aderem a este local de lazer, hábito e gosto. A verdade é que ocorrem modificações comportamentais. A gente chega à altura que depois tem que ligar para a polícia, que é para vir remover as pessoas que estão nesse estado, porque chega uma hora que temos que fechar a casa. É notório o número de jovens que aderem a estes locais sem saber os prejuízos posteriores, bebem alegando ser uma escola. Essa é a minha escola. É o sítio onde eu tenho aula turística. Ao nascer do dia, ficam evidentes as consequências do álcool. Sábados e domingos que realmente o número é acentuado. Isso varia de jovens para adultos. Se conduzir não beba, é o velho adágio popular que não está a ser seguido. Os automobilistas estão preocupados com o possível aumento do preço dos combustíveis a partir de janeiro. A Sonangol não confirma, mas há previsões de analistas que apontam para um aumento na ordem de 50%. Enormes filas, muito tempo de espera é assim em quase todas as bombas de combustível de Luanda. Para os automobilistas, as longas horas de espera são um grande problema, até porque para a gestão do tempo, esta situação só vem complicar ainda mais numa cidade onde o trânsito está congestionado todos os dias. Tem-se registrado muitas enchentes ultimamente, acredito que seja por causa dos últimos dias, né? Estamos no fim do ano e temos vivido esse problema.
talvez por falta de combustível mesmo. Não como antes, mas agora está, acho que há fluxo de carros, as pessoas estão atrapalhadas com as festas. Quanto à eventual subida do preço do combustível a partir de janeiro, nenhum automobilista está a gostar da ideia. Eu não imagino, não é? Se é que essa altura já está assim e quando subir ao dobro, eu acho que vai ser muito difícil mesmo ainda mais. Mas a gente não está preparado para isso, né? Não estamos preparados para isso. Eu gostaria que o combustível tivesse no mesmo pressário que está. Porque eu penso que a nível mundial, em relação aos outros países, nós aqui ainda estamos a reclamar a gasolina, mas a gasolina está um pouco mais barata a nível dos outros países. As opiniões dividem-se, as filas continuam longas e ninguém consegue explicar muito bem porquê. Segundo a Sonangol, a distribuição é normal e sobre a subida dos preços não tem nenhuma informação neste sentido. Este é um jornal que se pretende inovador e diferente e está hoje a ser emitido a partir de 2 estúdios. Do outro lado encontra-se Amílcar Xavier com um convidado para falar ainda sobre o novo Código de Estrada. Pois bem, aqui nos estúdios eu tenho o segundo Comandante-Geral da Polícia Nacional, o Comissário Paulo de Almeida, a quem vou agradecer por ter vindo aos nossos estúdios neste dia de emissões inaugural da TV Zimbo. Boa noite. Acompanham certamente esta sequência de reportagens, algumas delas dizem diretamente respeito à Polícia Nacional. Comecemos por analisar esta questão que diz respeito à venda ilegal de combustíveis na rua. É um caso de polícia, a venda ilegal acontece um pouco pelas grandes cidades do nosso país e aos olhos da Polícia Nacional. Um comentário? Em primeiro lugar, queria felicitar a TV Zimbo por esta grande iniciativa em lançar pela primeira vez uma rádio-televisão privada, desejando muitos êxitos e sucessos nesta grande obra. Penso que serão parceiros da polícia no combate, de facto, à prevenção criminal. Respondendo à sua questão, de facto, a polícia tem dado um certo combate a este negócio ou comércio ambulante de venda de combustível. É verdade que não é uma tarefa fácil, porquanto nós devemos sim atacar as causas. Mas a Polícia Nacional deve velar pela segurança pública. Isto é um caso que afeta seriamente os cidadãos que, digamos, andam pela via pública, obviamente. Sim, é um caso de segurança pública. Nós, sempre que atuamos ou detectarmos estes casos de venda ambulante na via pública, nós atuamos. Acredito que eles, quando se estão a contas ou deparam-se com a polícia, tentam sempre esquivar. Mas nós não estamos não é por aí que nós devemos atacar. Nós devemos sim atacar as fontes de abastecimento a estes ambulantes. São do conhecimento da Polícia Nacional também? Eles abastecem nas bombas. As bombas são públicas? E as bombas. E até aqui nós não sabemos se este é proibido vender-se combustível aos cidadãos que vão ou correm às bombas de combustível para encher um bidão para o seu próprio consumo dos seus... Não é proibido abastecer-se nas bombas de combustível, mas é proibido vender-se em bidões na via pública. Sim, isso de Isto facto, é uma evidência, há uma evidência e nós temos atuado. Claro que há uma proliferação grande desta atividade. Pronto, é um meio das pessoas poderem muitas vezes buscarem o seu recurso para o seu abastecimento próprio. Então é uma atividade muito proliferada. Claro, os casos que nós atuamos certamente não cobrem ou não esgotam
toda a situação que tem ocorrido nas capitais, sobretudo nas cidades, nos centros. Sr. Comissário, uma outra questão que nós gostaríamos de abordar também consigo diz respeito ao novo Código de Estrada que vai entrar em vigor em abril do próximo ano. A atual, que data de 1954, está obviamente desatualizada. Como é que a polícia, digamos, vai atuar, sabendo nós que praticamente não há informação sobre a entrada em vigor no próximo ano deste novo Código de Estrada, ao que sabemos, apenas traz algumas medidas mais punitivas do que a atual? Bom, enquanto não entrar em vigor, nós continuamos a manter a mesma postura e pondo sempre em vigência o Código atual, né? Portanto, o Código atual só perde a sua eficácia a partir do momento que entra em vigor o outro. Mas nós vamos continuando até lá, trabalhando na sensibilização, no esclarecimento, na mobilização das pessoas, no sentido de, quando entrar em vigor este código, as pessoas estarem mais ou menos já preparadas e talvez moralizadas e mentalizadas de algumas medidas que possivelmente poderão o novo código prevê. Já estamos a viver praticamente a época natalícia, muitos acidentes um pouco por todo o país. Curiosamente, Benguela, neste momento, a cidade com mais acidentes rodoviários, ultrapassando Luanda. Há muitos acidentes também na via pública envolvendo transportes públicos e, ao que parece, a polícia também algo distraída porque tem atuado muito pouco, fundamentalmente, nas viagens de longo curso. Não, bom, a polícia tem atuado até muito. Nós podemos dizer que hoje as estradas nacionais estão quase todas elas reabilitadas. Podemos dizer que a nossa capacidade para a grande amplitude e âmbito de circulação aqui no nível do país talvez seja um pouco reduzida, mas temos feito grandes esforços no sentido de fiscalizar e mesmo controlar o tráfego rodoviário. É evidente que isso não basta só a polícia estar na rua. É preciso que o próprio automobilista, o próprio cidadão tenha consciência daquilo que realmente está nas suas mãos. Sr. Comissário, vamos fechar esta entrevista falando também da criminalidade. Não se exige um polícia em cada esquina, mas constata-se que a criminalidade está a aumentar fundamentalmente em Luanda. Bom, eu não diria que está a aumentar, sobretudo naqueles casos chamados crimes violentos. Ela está a aumentar naqueles casos chamados crimes domésticos, chamados crimes passionais, aqueles casos que ocorrem de violência doméstica. Daí dá sempre uma sensação de aumento. Mas em termos de crimes de violência, até as cifras em relação ao ano transato diminuíram, né? É evidente que há um grande esforço que a polícia está a fazer e talvez também mobilizando a sociedade para se fazer na prevenção e combate mesmo os chamados crimes domésticos, que estes é que nos estão a preocupar muito, porque são difíceis de ser realmente prevenidos e combatidos. Sr. Paulo de Almeida, obrigado por ter vindo ao Jornal Inaugural da TV Zimbo. Boa noite e obrigado. Nós voltamos a devolver a palavra ao outro estúdio. Efetivamente, o negócio da venda de combustível na rua está a crescer. Os preços são exorbitantes, mas as filas intermináveis nos postos de abastecimento obrigam muitos angolanos a recorrer à compra ilegal de combustível. Os preços variam. Nas bombas de combustível, um bidão de gasolina de 30 litros custa 1.750 kwanzas e o de gasóleo 1.200 kwanzas. Sem concorrência por perto, por dia, chegam a ser vendidos 4 bidões. O Sr. Quintino é motorista e para ele o preço de combustível é muito caro, mas pela demora nas bombas até fica em conta. Fora ir às bombas, nos leva muito tempo, porque o combustível mesmo lá, a bicha é demasiado. Para abastecer o carro e trabalhar todo o dia, gasta 2.000 kwanzas, o equivalente a 40 litros. O meu carro é gasóleo, eu diariamente meto de 2.000 kwanzas, 40 litros. Neste negócio, quando chove,
as crianças ficam em casa. Nesta mesma rua é uma calamidade. As crianças não conseguem sair de fora. É preciso mesmo ter cuidado quando estamos nessa rua. Para além da gasolina, vende-se também valvolina, óleo, massa lubrificante e gasóleo. A TV Zimbo tentou contactar a Sonangol Distribuidora de Combustível por causa deste tipo de comércio nas ruas, mas até o momento não obteve uma resposta oficial. A onda de manifestações na Grécia já provocou até ao momento 70 feridos e 200 detenções. A noite de ontem foi novamente agitada nas ruas de Atenas, facto que levou a oposição a pedir a demissão do primeiro-ministro. A capital da Grécia, Atenas, viveu na noite de ontem novos protestos violentos, uma semana depois de um agente da polícia ter atingido a tiro um jovem de 15 anos. O crime provocou já uma onda de protestos em várias cidades da Grécia, deixando pelo menos 70 feridos e mais de 200 presos. Na noite de ontem, os manifestantes, na sua maioria jovens, lançaram pedras e bombas de petróleo contra um prédio governamental, uma esquadra, lojas e bancos, tendo a polícia respondido com bombas de gás lacrimogéneo. A onda de protestos obrigou a oposição a exigir a admissão do governo do primeiro-ministro Kostas Karamanlis, mas este recusou-se, alegando que o país precisa de uma liderança experiente neste momento de crise económica. No Zimbábue, a oposição e governo discutem a possibilidade de alterar a Constituição para abrir caminho a um governo de unidade nacional. Entretanto, o Departamento de Estado norte-americano diz que está a trabalhar com a Organização Mundial da Saúde para assumir o controlo do sistema de saúde do Zimbábue. Entretanto, o Irão, um dos maiores produtores mundiais de petróleo, quer que os países membros da OPEP reduzam a sua produção. A redução pode atingir os 200 milhões de barris dia para cada país membro. Se a proposta do Irão for aprovada, a organização no seu todo sofre uma redução de 27 milhões de barris na sua quota diária. A OPEP reúne-se na próxima quarta-feira na cidade argelina de Oran para decidir se aprovam ou não o corte de 2 milhões de barris na produção do cartel. Mas até o dia da reunião, continua a ser válido o corte de 1,5 milhão de barris diários decidido no encontro de Viena. Angola vai assumir já em janeiro do próximo ano a presidência da Organização dos Países Exportadores de Petróleo. O nosso país, o maior produtor de crudo da África, produz cerca de 2 milhões de barris de petróleo por dia. O ministro dos Petróleos, Botelho de Vasconcelos, disse à TV Zimbo que o governo está preparado para assumir tão importante e honroso cargo. Será um momento ímpar em que deveremos estar perfeitamente organizados e concertados com os outros países, no sentido de desenvolvermos o papel que a presidência desta organização requer. Angola assume a presidência da OPEP em janeiro de 2009, numa altura em que o preço do petróleo sofre muitas variações. Vamos voltar à notícia do Zimbábue, onde demos conta que a oposição e o governo discutem a possibilidade de alterar a Constituição para abrir caminho a um governo de unidade nacional. O Departamento de Estado norte-americano diz que está a trabalhar também com a Organização Mundial da Saúde para assumir o controlo do sistema de saúde do Zimbábue. O Departamento de Estado norte-americano quer assumir através da sua Agência de Desenvolvimento, USAID, o controlo do sistema de saúde do Zimbábue. Washington está já a trabalhar com a Organização Mundial da Saúde para a reestruturação do sistema para combater as várias epidemias que assolam o país. O presidente Robert Mugabe anunciou na semana passada que o seu governo tinha conseguido conter o surto de cólera, mas os dados das Nações Unidas demonstram que o número de mortes no Zimbábue está a aumentar e que existem agora mais de 16 mil casos de cólera. A Organização Mundial da Saúde calcula que centenas de zimbabueanos atravessaram a fronteira em direção à África do Sul. Vão em busca de tratamento porque os serviços de assistência médica e a infraestrutura de abastecimento de água entraram em colapso no Zimbábue. A Seleção Nacional de Futebol perdeu ontem em Quito com a Zâmbia por 2-1. Depois de falharem a qualificação para o CHAN da Côte d'Ivoire, os palancas negras regressaram hoje ao país. A equipa nacional de futebol chegou esta tarde à capital do país, vinda de Quito, onde ontem falhou a qualificação para a fase final do CHAN da Côte d'Ivoire em 2009. Jorge Mário Fernandes
presidente do Conselho Central de Árbitros da Federação Angolana de Futebol, chefe da delegação, citou a falta de sorte como uma das razões para a não qualificação. O resultado não nos foi satisfatório, apesar de algum esforço até por parte dos jogadores e da equipa técnica e de todos nós em conjunto. Acho que tivemos algum azar, a sorte não esteve do nosso lado quando aos 45 minutos do segundo tempo aproximadamente tivemos ali a eliminatória aos nossos pés e infelizmente não tivemos o discernimento necessário. 2008 fica assim marcado pela não passagem à segunda fase da qualificação ao Mundial da África do Sul, bem como para a primeira edição do CHAN, campeonato africano destinado a atletas dos campeonatos locais. Na sequência do desair da equipa nacional de futebol, a reportagem da TV Zim foi à rua tentar recolher reações dos angolanos. Inconformismo e descrença no futuro foram alguns dos sentimentos que mais sobressaíram. A equipe técnica não está boa. Eu acho que carece de um novo treinador. Temos que mudar a equipa técnica. Para o ano de 2010, eu acredito que ainda temos futuros jogadores a virem das províncias para conseguirmos encontrar uma boa equipa, mas se contarmos só com os nossos jogadores atuais, não estamos em condições. A qualidade dos jogadores que nós temos não é a melhor, porque em todas as competições que Angola entrou foi eliminada. Então é preciso repensar o futebol, creio que começando pela própria federação. Uma coisa é organizarmos o CAN, não é? E outra coisa é competirmos no CAN para obtermos resultados satisfatórios. Em termos de organização do CAN, eu tenho a dizer que o governo já canalizou recursos e está a fazer um bom trabalho. Estamos a criar infraestruturas para podermos não só oferecer aquelas pessoas que virão cá ver o CAN, mas também para aquelas pessoas que vão mesmo participar. Estamos a preparar-nos, a lutar para dar o nosso melhor, tanto no CAN, que está aí a caminho, não é? E acho que vamos fazer o melhor possível. Infelizmente fomos eliminados ontem, mas eu tenho a certeza que nós angolanos lutamos sempre pelo nosso melhor. Nós ainda temos muito, mas muito que dar. Tem que se investir muito mesmo na área da psicologia do próprio atleta. Faltou um bocadinho de mais concentração e um bocadinho de mais responsabilidade. Não atribuo a responsabilidade só o treinador, mas como também os próprios atletas. Se começarmos a atacar a área psicológica e se atribuir as devidas responsabilidades a quem tem direito, por exemplo, o psicólogo é quem tem que trabalhar com os atletas. Vamos mais uma vez passar para o outro estúdio de informação da TV Zimbo, onde ainda se encontra o jornalista Amílcar Xavier. O tema agora é a eliminação, esta eliminação da Seleção Nacional de Futebol do CHAN da Côte d'Ivoire. Amílcar. Pois bem, agora vamos fazer uma análise ao jogo feito ontem pela seleção angolana na Zâmbia. Diante dos zambianos, a seleção angolana voltou a perder para a Taça CHAN e ficou de fora desta competição que vai ter lugar no próximo ano na Costa de Marfim. A seleção angolana perdeu por 2-1. O segundo gol foi já apontado em cima dos 90 minutos. É o segundo jogo de Mabida Almeida, à frente dos Palancas Negras, a sua segunda derrota. Aqui nos estúdios, dois comentadores que falam habitualmente sobre o desporto rei. João Luziviqueno, começo por si, muito boa noite. Um mau jogo da seleção que fica de fora de uma competição africana, Angola que vai organizar a Copa Africana em 2010. Era um resultado esperado isto obtido ontem na Zâmbia? Sim, eu penso que essa eliminatória definiu-se no jogo da primeira mão. Portanto, o facto de nós termos perdido aqui por uma bola a zero, do ponto de vista psicológico, deve ter pesado um pouco nos jogadores. E depois também houve o fator chuva, o terreno esteve algo pesado, dá a ligeira impressão que a equipa não foi muito bem preparada e não se fez aquele trabalho de casa que é preciso fazer e analisar climatericamente como é que é a Zâmbia, porque escorregava-se muito e não se notava isso nos jogadores zambianos. Portanto, isto tem a ver também com o facto dos pitões de borracha e os pitões de alumínio. E nota-se também uma certa falta de atitude por parte dos jogadores e isso acabou por ditar o resultado. E também alguma falta de concentração. Houve aí dois lances que, na minha opinião, poderiam ter sido bem aproveitados e penso que, se fossem bem aproveitados esses dois lances, o resultado seria outro. Esta leitura que fez também do resultado ontem obtido pela seleção angolana, que fica de fora de uma grande competição, 2 jogos, 2 derrotas, dá para fazer já uma avaliação técnica e tática da cultura futebolística de Mabida Almeida?
que relativamente àquilo que são as ideias do professor Almeida Almeida e até a sua capacidade para estar à frente da seleção, creio que será talvez prematuro extrair conclusões destes dois resultados negativos. É evidente que nós esperávamos que a Seleção Nacional fosse capaz de conseguir o apuramento para a fase final do CHAN. Era importantíssimo para o nosso futebol que a Seleção Nacional estivesse presente na fase final do CHAN, porque, digamos, nós não vamos estar presentes na segunda fase de apuramento para o Mundial. Estar na fase final do CHAN seria uma forma e uma altura para que os nossos jogadores da competição interna, ganhassem mais maturidade competitiva, habituassem a outro ritmo, a outra intensidade em termos de jogo, e isso seria extremamente importante para o nosso futebol na antecâmara do CAN que nós vamos realizar. Por outro lado, o facto de a Seleção Nacional começar este consulado de Almeida Almeida com 2 derrotas, do ponto de vista psicológico, cria essa onda de pessimismo, frustração, que não é certamente a melhor maneira de começar uma nova etapa, que é a etapa com o professor Almeida Almeida à frente da seleção, e também no que diz respeito a, digamos, aquilo que é o ambiente que se vai gerar à volta da Seleção Nacional com vista ao CAN. De facto foi um golpe profundo. Portanto, era o ideal estarmos presentes no CHAN, mas a verdade é que as condições objetivas para que esse objetivo fosse alcançado não eram naturalmente as melhores. Temos que ver que a nossa seleção, os nossos jogadores terminaram a época em 2 de novembro, a maior parte deles. O Campeonato Nacional terminou em 2 de novembro, aqueles que estiveram envolvidos na Taça de Angola tiveram mais uma semana, 8 dias. A equipa zambiana está a competir, o Campeonato Zambiano está neste momento a atingir praticamente o seu final. Os jogadores chegam a esta fase já com alguma descompressão, algum cansaço físico e naturalmente psicológico também, mais a precisar de férias do que jogar, para além de que se nós fizermos um raciocínio, digamos, desapaixonado, temos que olhar para aquilo que é a realidade do nosso futebol, nomeadamente da competição interna, e não nos esqueçamos que estes... Alguns furos abaixo. Naturalmente, eu creio que este resultado reflete aquilo, na minha ótica, que é o valor médio do nosso futebol. De qualquer modo, houve um ambiente mau que se gerou no interior da seleção. A imprensa pública desportiva de referência deu conta, por exemplo, da ausência de Santana, o melhor marcador do campeonato de futebol que terminou muito recentemente. Isto também criou, digamos, algum desconforto ao técnico Almeida Almeida, que também chegou a dar uma entrevista dando conta de que não tinha ainda assinado o contrato com a Federação Angolana de Futebol. Comentário seu, João. Sim, houve alguma polémica relativamente ao caso Santana, mas penso que o caso poderia ter sido resolvido de uma outra forma. Como é que poderia ter sido resolvido? Os jogadores têm também a sua vida particular, não é? E, portanto, penso que não era de bom tom estar a trazer as questões particulares dos jogadores assim à tona. Poderia ter sido resolvido, se calhar, dentro dos balneários, mas o assunto foi resolvido da forma como foi resolvido e penso que gerou também, digamos que trouxe algum mal-estar na seleção. E isso também acabou por se repercutir um pouco no desfecho que tivemos nessa eliminatória. Dinho Soares partilha desta opinião? Não, olha, eu penso que era difícil que esse caso, o caso concreto do Santana, não tivesse projeção em termos públicos. O Santana foi o melhor marcador do Campeonato Nacional, é visto hoje como uma, portanto, pelo menos a nível desta seleção que disputava no CHAN, como uma peça preponderante, e a partir do momento em que um jogador digamos, como o Santana, deixa de comparecer aos treinos da Seleção Nacional, isso levanta uma onda de, digamos, não só inquietação, mas pergunta-se porquê da ausência do Santana. Eu tive a oportunidade de dizer, e mantenho a minha opinião, que estando o Santana ausente sem razões plausíveis, sem uma justificação plausível, a única atitude sensata do professor Almeida Almeida, enquanto selecionador nacional, ainda mais nessa fase inicial do seu consulado, seria afastá-lo da seleção nacional. Porque nenhum jogador vale por si só, o jogador vale pelo coletivo, e parece-me que mais do que a forma como foi resolvido o problema, é a atitude do jogador Santana que poderia causar desestabilização no coletivo se não houvesse uma atitude firme por parte
da equipa técnica da Seleção Nacional. Com estas duas derrotas consecutivas em 15 dias obtidas pela seleção angolana, certamente que Angola vai descer no ranking da FIFA e até 2010 os Palancas Negras vão naturalmente fazer alguns jogos, mas muito poucos jogos em relação às outras seleções que certamente estarão presentes no CAN 2010. João, comentário sobre isso, porque cada vez mais notamos que Angola vai pondo em causa, digamos assim, o estatuto que granjeou desde a sua primeira aparição numa Copa do Mundo. Sim, em termos de ranking vai realmente baixar, mas vai tirar partido das datas FIFA. E mesmo quando as outras seleções, as tais 20 seleções que estão apuradas para a outra fase que dá acesso ao CAN e também ao Mundial de Futebol, portanto, nas datas em que essas seleções jogarem, a Seleção Nacional também pode aproveitar essas datas para atuar. Há muitas seleções a nível do continente africano que não estão nesta fase dos 20 mais e que podem fazer bons jogos com a Seleção Nacional, portanto, e inclusive as seleções nomeadas, como um Congo Democrático, ou um Senegal, ou mesmo a própria África do Sul, são seleções que, do ponto de vista competitivo, podem dar uma certa endurance à equipa nacional. Portanto, só que jogos particulares é uma coisa, jogos oficiais é obviamente uma outra coisa diferente. E não sei se, até porque o Mabida Almeida, pelo que vimos, em termos de jogos particulares, esteve bem, empatou, por exemplo, com a Venezuela, mas em termos de jogos oficiais, portanto, não teve bons resultados. Esperamos é que nos jogos particulares que venha a fazer, que tenha bons resultados e que não se repita aquilo que aconteceu, por exemplo, agora com os Jogos de Chana, no CAN de futebol, onde obviamente iremos atuar em termos oficiais. Olha, é importante e nós ouvimos o Presidente da Federação Angolana de Futebol, a quando da apresentação do Mabida Almeida como selecionador, dizer que estaria cá neste mês o empresário Lucídio Ribeiro, que trabalha com a Federação no sentido da programação de jogos, e vai ser necessário programar, aproveitar todas as oportunidades em que houver essa oportunidade de jogar com várias seleções africanas e não só, para que de facto a seleção tenha algum ritmo, possa chegar ao CAN, naturalmente com as experiências, porque o professor Mabida Almeida ainda há dias disse ao jornal O País que o seu pensamento não é necessariamente, em termos futebolísticos, a sua filosofia não é necessariamente a do professor Oliveira Gonçalves, então há que integrar novos jogadores, há que rejuvenescer a equipa, há que fazer essa renovação com o tempo, quiçá também alterar aquela que é a filosofia de jogo da seleção. A seleção está extremamente rotinada num 4-4-2 e nós precisamos, sobretudo, dar mais criatividade, melhor sentido construtivo à nossa seleção, mais capacidade para circular a bola, para gerir a posse de bola, que é uma das grandes lacunas do nosso futebol, e por isso a seleção vai ter que trabalhar muito e só os treinos não chegam. Portanto, esperemos que haja os jogos necessários para ganharmos algum entrosamento até ao CAN. Dinho Soares, João Lucídio Coelho, obrigado por terem vindo ao Jornal da TVzinho comentar a derrota de ontem da seleção angolana diante da Zâmbia, um resultado desfavorável que coloca de fora a seleção de todos nós no CHAN que se vai disputar no próximo ano na Costa do Marfim. Devolvo de novo a palavra ao outro estúdio. Boa noite. Vamos então prosseguir o nosso Jornal da Noite. O Benfica foi afastado da Taça de Portugal pelo Leixões. A equipa de Quique Flores foi eliminada nas grandes penalidades por 5-4 depois de 120 minutos sem golos. O espanhol Reyes falhou o penalti decisivo e tornou o guarda-redes Bento do Leixões o herói do jogo. Foi este o momento que decidiu a eliminatória. Na lotaria das grandes penalidades, Reyes remata para a defesa de Beto. O Benfica dizia adeus à taça depois de 120 minutos sem golos. O Leixões entrou melhor no primeiro tempo, mas pertenceu ao Benfica a única situação de perigo. O jogo continuou muito disputado na segunda parte, mas agora com domínio da equipa de Quique Flores. O golo esteve à vista neste remate de Reyes antes do final. O Benfica reclama grande penalidade, mas de Joel... O Benfica reclama grande penalidade, mão de Joel na bola dentro da área do Leixões. O árbitro mandou seguir o jogo. No prolongamento, tudo na mesma. Destaque para este lance já perto do final da área do Leixões. Destaque para este lance já perto do final na área do Leixões. O Benfica reclama que Vasco Fernandes tocou a bola com o braço. O árbitro assim não entendeu.
A eliminatória foi então decidida nas grandes penalidades. Moreto não foi feliz no regresso à baliza do Benfica. Não conseguiu defender qualquer grande penalidade. Depois, no momento da verdade, Beto levou a melhor no duelo com Reis. O guarda-redes é o herói do jogo. O Leixões vence o Benfica por 5-4 nas grandes penalidades e segue para os quartos de final da Taça de Portugal. Quanto à equipa de Kike Flores, fica pelo caminho. Mussulo é o destino preferido de muitas famílias ao fim de semana. Praias de areia branca e águas calmas relaxam qualquer um, embora as condições ainda não sejam as ideais. Os preços de travessia praticados pelos candongueiros do mar desagradam os visitantes. A viagem começa ao descer o embarcador, ponto de partida para a paradisíaca ilha de Mussulo. Barcos de pequeno e grande porte cruzam-se sem parar. Mas os turistas queixam-se da falta de segurança e dos altos preços praticados na travessia para a ilha de Mussulo. Eu acho que os preços são de acordo, portanto, o custo de vida, a gasolina, o combustível é caro e eles, coitados, não têm outra solução senão praticarem os preços que praticam. E nós, como não temos alternativa, sujeitamos-nos. Aos dias de semana é 200 kwanzas. Aos fins de semana, como fica um bocado difícil com o combustível, 500 kwanzas. Jorge Santos, empresário cabo-verdiano que vive em Angola, pede que se façam melhorias na transportação para o Mussulo. Eu acho que aqui caberia perfeitamente haver ferryboats. Ferryboats, à semelhança dos outros lugares. Nós, por exemplo, em Cabo Verde, temos um ferryboat de 45 minutos que ligam duas ilhas. Mas apesar da beleza natural do Mussulo, falta água potável, energia elétrica e um hospital. Geradores, água das cacimba. E às vezes tem que sair com um bidão de casa para o embarcador, do embarcador para casa. Esta é a primeira estação de televisão privada de Angola. Desde as 17h30 que os angolanos podem assistir às emissões experimentais da sua TV Zimbo, que pretende ser uma estação dinâmica, ambiciosa, criativa, independente, rigorosa, séria, isenta e solidária. Embora só tenha sido esta tarde que nasceu, a apresentação à comunicação social aconteceu ontem. A TV Zimbo assume-se como um projeto inovador no panorama da comunicação social em Angola. A televisão funciona neste edifício de 3 andares em Talatona, na zona sul de Luanda, com uma programação generalista entre as 17 e à meia-noite. A TV Zimbo é transmitida em sinal aberto, com conteúdos informativos, de entretenimento, programas educativos, entre outros. Esta nova televisão terá como missão dar aos angolanos uma informação séria, rigorosa e credível. A TV Zimbo produz o investimento do grupo Média Nova na sociedade civil de Angola e no futuro do país. A TV Zimbo aposta na informação clara e objetiva que respeita a veracidade dos factos. A nossa televisão promove a formação da opinião que cria consciência coletiva e dá espaço à reflexão. O investimento num projeto de televisão, a primeira privada do país, é uma manifestação da maturidade e um sinal claro do progresso vivido na sociedade angolana. Na programação e, em particular, na informação, a TV Zimbo quer refletir o crescimento de Angola. Queremos divulgar e ajudar a promover o desenvolvimento da sociedade, do desporto, da cultura e da economia. A montagem do novo canal televisivo contou com a colaboração da televisão portuguesa TVI no que se refere à formação de pessoal, no funcionamento da rede de emissores e na operacionalidade de alguns sistemas da estação. Nós, TVI, hoje estação líder em Portugal, sabemos quanto custa crescer. No caso de uma estação de televisão que está a nascer, há que ser tolerante e compreender o sacrifício e a tenacidade que é necessário pôr para desenvolver um projeto desta natureza. Sentimos também um orgulho especial porque estamos a colaborar com o lançamento de uma estação de televisão que representa um marco no audiovisual angolano e porque esta estação de televisão é um sinal de progresso. A TV Zimbo é assim a novidade que inaugura uma nova era na maneira de fazer televisão, num claro sinal de progresso para Angola. As pessoas vão poder, digamos, ter mais uma opção em relação aos conteúdos, em relação à informação de uma forma geral. Politicamente, diz que uma democracia mede-se pelo número e tipo de órgão de comunicação social que ela possui.
e a Zimbo vem refletir isso. O surgimento da televisão Zimbo por si só, como o primeiro operador privado de televisão, vai marcar essa diferença e vai, sobretudo, melhorar de certeza o desempenho, quer da TV Zimbo, quer da televisão pública, porque vai haver uma interação e certamente os dois canais, a partir de agora, vão ter termos de comparação. Por outro lado, o público também vai ter termos de comparação. Projetos dessa natureza devem ser elogiados pela coragem, pelo investimento, que significa também novos empregos. Pelo que nos foi informado, mais de 200 angolanos estão ligados ao projeto. Há um período experimental nas suas emissões até março, a altura até à qual será alargada a cobertura do sinal a todo o país, bem como a abertura dos centros de produção de Cabinda, Huambo, Benguela e Huila. Está lançada a TV Zimbo, está feita a história na televisão de Angola. Com o seu lançamento, a televisão Zimbo surge para os angolanos e é feita por angolanos. Alexandre Cose e Otávio Calele. Até 1864, a atividade económica em Angola baseava-se na simples troca de produtos. Nesta relação, os meios mais correntes de pagamento eram os panos, o sal, os colares de contas, entre muitos outros. Foi o Zimbo que, entre todos, se destacou mais pela sua raridade e beleza. Segundo registros históricos, muito antes da época colonial, utilizavam-se em Angola colares formados por rodelas de conchas e caracóis e outras conchas furadas no centro e enfiadas em fios de fibras têxteis como instrumento de troca. Todavia, e apesar da variedade de conchas, foi o Zimbo, um pequeno búzio cinzento, um dos mais importantes e raros dos primeiros instrumentos de troca, constituindo funcionalmente a autêntica moeda local. Mas e as pessoas? Sabem disso? Sabem como era o Zimbo? E para que servia? Vamos ver. É uma espécie de Zimbo, deixa eu ver. Era feito de um pano, né? Mas o Zimbo, Njimbo ou Lumache é um búzio do tamanho de um bago de café e esteve em curso como moeda em quase toda a costa ocidental africana. É uma concha, portanto, que era recolhida na ilha de Luanda e era utilizado como meio de pagamento. Pescavam-nos as mulheres na contracosta da ilha por alturas da praia-mar. Avançavam pela água alguns metros e, mergulhando, enchiam de areia alguns cestos estreitos e compridos a que chamavam cofos. Em seguida, retiravam os zimbos da areia recolhida, que depois separavam, segundo o critério de classificação, em puro, cascalho e mião. Ainda assim, o Zimbo tem a sua importância e o seu lugar na história de Angola. O Zimbo tinha uma função monetária a quando da chegada dos europeus à região que hoje é Angola. A queda do valor do Zimbo deu lugar à predominância dos panos como moeda mais generalizada. Por outro lado, o sal, o cobre, os escravos, o marfim eram também outros instrumentos de troca utilizados na altura. O Zimbo já não se usa como moeda de troca, nem como moeda. Hoje a nossa moeda é o Kwanza. O Zimbo é agora um novo nome a que você vai ter que se habituar. É uma nova televisão, uma nova era que hoje começa. Niki Menezes e Gando Elias, TV Zimbo, no BNA. Esta noite, olhe pela janela e veja a Lua. Não se apercebe que está diferente? Se achar o satélite mais brilhante, não está enganado. É a Lua mais brilhante dos últimos 15 anos. Hoje, a Lua está de facto 14% maior e 30% mais brilhante. Tudo por uma razão, porque também está mais perto de quilómetros. Terminamos a prima. Ok. Comece do princípio. Esta noite, olhe pela janela e veja a Lua. Não se apercebe que está diferente? Se achar o satélite mais brilhante, não está enganado. É a Lua mais brilhante dos últimos 15 anos. Hoje, a Lua está de facto 14% maior e 30% mais brilhante. Tudo por uma razão,
porque está também mais perto da Terra, a cerca de 30 mil quilómetros. E com estas imagens terminamos a primeira emissão do Jornal da Noite, que queremos que venha a ser o seu veículo de informação de referência. Continue a seguir a programação da primeira estação privada angolana, que hoje nasceu naquele que é porventura o acontecimento mais relevante do audiovisual em Angola desde há 30 anos. Boa noite e até amanhã. Boa noite. Médicos angolanos lançam o alerta. Os casos de cancro da mama estão a aumentar.